Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese, de informação para os católicos. Eu sou o repórter Paulo Maciel e também leitor e animador litúrgico da igreja. Pesquisei em sites fidedignos, em endereços de pessoas que sabem o que estão falando, que têm a formação. Por isso eu vou passar para vocês essas informações que são importantes para nós seguirmos firmes na nossa fé em Cristo Jesus na Igreja Católica Apostólica Romana. Meus endereços telemáticos são @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Vamos às notas doutrinárias religiosas, a catequese católica? O pecado desorganizou o mundo. Quando o pecado original aconteceu, o mundo se desorganizou. Então, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, o mundo que era organizado, perfeito, se deteriorou. Antes do pecado original, o homem tinha harmonia consigo mesmo, com a mulher, com Deus e com a natureza. A natureza não era rebelde, não havia animais selvagens que atacassem. E a natureza, então, desorganizada após o pecado, provocou muitos distúrbios. Muitas tragédias, como os tsunamis, são fruto do rompimento com Deus. Há uma polêmica muito grande sobre até que ponto o homem pode provocar catástrofes da natureza. Há cientistas que defendem uma coisa ou outra, mas o homem precisa de fazer o possível para não poluir o ar, não poluir a terra, não poluir a água. Há uma grande quantidade, por exemplo, de aviões voando e queimando combustível fóssil, poluente. As fábricas pelo mundo que não usam filtros adequados também poluem o ar. No entanto, não se pode culpar o ser humano por todos os desastres ecológicos do planeta. A própria evolução da natureza mostra que em todas as épocas houve tsunamis, em todas as épocas houve terremotos e até um meteorito, caiu na Terra e acabou com os dinossauros, segundo as pesquisas. A Igreja nos ensina que a fé é para ser proposta e não imposta. Então, se você acredita nessas informações de que o pecado desorganizou o mundo, desorganizou o ser humano, a natureza, isso aí é da nossa fé. E ela está sendo proposta. O que é pecado? Olha, o pecado é explicado da seguinte maneira, de uma forma simples. O pecado não é sentir, você sentiu algo. O pecado é consentir. Sentir não é pecado, mas consentir naquilo que é errado, que é iníquo. Consentir é um pecado estabelecido pela Igreja Católica. Então, às vezes, a pessoa sente algo, né? Sente uma atração, por exemplo, o homem heterossexual sente uma atração por uma mulher que ele não pode ter nada com ela, ter relação com ela. Ele pode sentir uma atração, mas desde que ele não consinta naquilo, deixa passar, não é pecado, né? Ele não pode prosseguir nesse sentimento, aí praticar o ato pecaminoso.
Sacramentos que não se apagam. Você sabia que tem sacramentos da Igreja Católica que não se apagam? Um padre nunca deixa de ser padre. 3 sacramentos nunca se apagam. São eles: o batismo, a crisma e a ordem. Uma vez ordenado, ele pode até deixar o ministério sacerdotal, mas continua sendo padre. Em caso de necessidade extrema, por exemplo, ele pode receber a confissão do fiel e até dar a unção dos enfermos. Quem é o mártir? Muitos mártires de Cristo Jesus. Mártir na Igreja Católica é somente quem morre em defesa da fé. Não é aquele que morre em outras situações. Mártir na igreja, então, é somente aquele que morre em defesa da fé. Não é aquele que morre em outras situações, como no caso de invasões de terras alheias ou até em questões políticas, né? Isso aí não é mártir. Mártir, vou explicar mais uma vez, na Igreja Católica é somente quem morre em defesa da fé em Cristo Jesus. E são muitos os mártires que não renegaram a Jesus Cristo. Só o padre preside a missa, você sabia? Somente o padre. Aí você pode me perguntar, e o bispo? O bispo é um padre. Antes de ser bispo, ele foi padre. Não é? Bem, vamos lá. Somente quem é sacerdote, presbítero, padre, pode presidir a missa na Igreja Católica Apostólica Romana. A missa é a celebração eucarística. Existem freis ou frades que não são sacerdotes e, portanto, não podem presidir a celebração eucarística, a missa. Só o frei, que é padre, né, é que tem autorização para presidir a missa. O diácono também não pode fazer a consagração da hóstia na missa, mas pode presidir a celebração da palavra, além de dar a bênção do Santíssimo, benzer casas, conduzir ou coordenar cerimônias de matrimônio, etc. Sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma é a efusão, o derramamento do Espírito Santo na alma do fiel católico. Você sabia? O apóstolo São Pedro e o apóstolo São João foram lá na região e crismaram pessoas. Vocês sabiam? Lá naquela região do início do cristianismo, e crismaram pessoas. Foi na Samaria, por exemplo. Elas haviam recebido os evangelhos e foram crismadas. No início eram os apóstolos que crismavam e hoje são os bispos que o fazem. Então, a crisma é presidida pelo bispo hoje em dia. Fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Por que Deus nos criou? Ele nos criou para amá-lo, honrá-lo, servi-lo, adorá-lo neste mundo e viver com ele para sempre na eternidade. Olha que belíssima definição. Fomos criados para viver com Deus para sempre na eternidade. Mas esta é uma decisão pessoal. Quem não aceitar, certamente que não vai viver com Deus, vai viver com o diabo. Sacerdote a serviço de Deus. A batina preta, que é usada por muitos padres na Igreja Católica, quer dizer que o sacerdote morreu para este mundo, está de luto e vive somente para Deus. Ele morreu para as coisas seculares, as coisas mundanas. Esta é uma paráfrase dita pelo saudoso bispo nordestino, Dom Henrique Soares da Costa. Agora, enquanto isso, muitos presbíteros hoje, além de não trajarem a batina, nem o clérigma usam. O padre, gente, é o ungido de Deus, mas muitos, parece,
não têm consciência disso. Sacerdócio não é profissão, é vocação, é serviço ao reino de Deus. Muito interessante, né? Pelo menos o clergyman deveria ser usado, né, pelos sacerdotes para identificá-los. Não é pieguismo, não, isso. Viu uma pessoa falar que é pieguismo, querer que o padre use batina, clergyman. Só podia ser psicólogo mesmo para falar isso. Catequese. Deus na Bíblia. Deus é conhecido na Bíblia com alguns nomes específicos. São eles: Iavé, ou Javé, quer dizer o Senhor. Iavé Elohim, o Senhor Deus. Adonai Iavé, o Senhor Deus também. Iavé Tsebaot ou Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. El Shaddai, o poderoso, o onipotente. Pantocrator, o todo-poderoso. São alguns nomes específicos de Deus. A história do povo de Deus começa praticamente com o chamado de Abrão, que deixa sua terra na Babilônia, região da Mesopotâmia, e segue para onde Deus mandou, a terra de Canaã, hoje Israel e Líbano, conforme escrito no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Em Êxodo, no livro do Êxodo, destaca-se Moisés, o profeta pioneiro, ou seja, aquele que primeiro testemunhou e foi porta-voz de Deus na saída da escravidão no Egito. Após o pacto firmado com Deus, ele estabelece a Torá, também traduzida como a lei, o Pentateuco, a fim de nortear a vida do povo escolhido. Tinha que haver uma orientação para o povo. Com sua morte, a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança, levando os hebreus para Canaã, em outra aliança com Deus. Aliança com Moisés, aliança com Josué. As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, ou Israel, se instalaram então na terra prometida. A terra prometida foi entregue ao povo escolhido, nas margens do rio Jordão. No início dessa fase, os hebreus foram governados por juízes. Então, logo no início, para estabelecer uma orientação de liderança, foram governados por juízes. Que lideravam os conselhos dos anciãos. E em seguida o povo reivindicou reis, o próprio povo reivindicou, né, a instituição dos cargos de reis para governar, surgindo assim os primeiros monarcas, os primeiros reis. Saul, Davi e Salomão são os 3 primeiros. Saul governou sobre as 10 tribos do norte, Israel. Davi teve o comando sobre as tribos do norte e do sul, Judá. Com o falecimento do terceiro rei, Salomão, as tribos do norte se separaram das tribos do sul. E teve início, então, uma nova fase na história sagrada da Escritura. Teve início esse novo momento, né, da separação entre norte e sul. Jesus vai nascer da tribo de Judá, tribo do sul, na descendência de Davi. Senhor dos Exércitos, Tsevaot, T-Z-E-V-A-O-T, significa o Deus dos Exércitos de Israel, que aparece na literatura bíblica de Samuel,
Salmos e Crônicas. Elohim é Elohim, vem a ser o Deus criador monoteísta de Israel, ou Yahvé, Javé, que também tem a mesma tradução. Jesus é tudo. Jesus diz no Evangelho: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o poder de Deus está somente com Jesus Cristo. O poder do apóstolo São Paulo, por exemplo, quando faz milagres, vem de Deus e não de si próprio. O rei Davi, com toda a sua riqueza, enfatizou: o Senhor é o único bem que eu possuo. Olha, você pode se instruir sobre a Igreja Católica, a cristandade, comparecendo ao canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. É onde eu me instruo mais. Tem outros também, outros canais fidedignos, mas o do professor Felipe é o que eu mais frequento e aprendo muito. E ele escreveu mais de 100 livros, além de todos os dias nos apresentar a reflexão, a interpretação do Evangelho e também responder às dúvidas dos católicos, que são muitas, hein? Ele transmite essas informações, esclarecendo não só no YouTube, mas também na TV Canção Nova. Parabéns, né, por esse trabalho. Shalom Adonai significa a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 /.